Amém, irmãos? Quantos confiam no Senhor? Eu creio no Deus do impossível. Você crê no Deus do impossível? Eu creio. Mas a palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Quero compartilhar com os irmãos a leitura da palavra de Deus, que está lá no livro de Jó. Esse tema é interessante, irmãos. Não eternize o dia mal. Então, antes de nós lermos essa palavra, você pode dizer isso para o teu irmão: não eternize o dia mal. Não eternize o dia mal. Palavra do Senhor em Jó, no capítulo 1, verso 13 até o verso 22, diz a palavra: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e a adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2, verso 7 até o verso 10 diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele rapar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Pai querido, essa é a tua palavra, Senhor, e nós cremos nela. Nós confiamos que a tua palavra é a verdade, assim como confiamos em ti. E sabemos que o Senhor é Deus que fala através da tua palavra. Senhor, que a tua igreja saia daqui nesta noite renovada e transformada pelo poder da tua palavra, Senhor. Que não seja eu aquele que irá ministrá-la, mas sim o teu Espírito que habita em mim, pois também careço de ouvir a tua voz nesta noite, Senhor. Para isso, Senhor, nós abrimos os nossos ouvidos espirituais para ouvir única e somente a voz do doce e adorado Espírito Santo. E que nenhum outro Espírito ouse se manifestar neste lugar, pois esse lugar é santo, consagrado ao Senhor. E tudo o que é feito aqui neste lugar é para louvor e adoração do nosso Deus. E somente a Ele damos a honra, a glória e o louvor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és Deus que fala. Tu tratas conosco. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, a palavra do Senhor, ela é para aqueles que ainda têm ouvidos para ouvir. Eu levei algum tempo aqui na igreja pregando às sextas-feiras e tive a oportunidade de ministrar praticamente mais 28 mensagens sobre conselhos pastorais, conselhos do apóstolo Paulo, quando ele deu esse conselho para Timóteo. Toda sexta-feira ministramos durante 28 sexta-feira.
E nessas 28 mensagens o que foi falado foi exatamente isso. Logo no início da mensagem eu frisei 28 vezes que o Senhor, Ele fala para uma igreja que tem ouvidos para ouvir. Se você quer saber se uma mensagem é uma mensagem vinda do Senhor, é só você prestar atenção se essa mensagem é para os ouvidos ou para os olhos. Porque a igreja dos últimos tempos, ela prega para os olhos. É aquilo que você vê, você tem que ver para crer. A igreja do Senhor, ela não precisa ver, ela crê sem ver. Então a mensagem do Senhor, aquela mensagem que vem do alto, é a mensagem para aqueles que ainda têm ouvidos para ouvir. E nós percebemos que nesses últimos tempos as pessoas perderam realmente o poder auditivo. Marido não escuta mais a esposa não ouve mais o marido, filhos não escutam mais os pais, pais não escutam os filhos. Eu sou de um tempo muito bom, pastor. Eu sou do tempo que meu pai olhava para mim e tudo era resolvido. Aliás, até urinava nas calças. Hoje em dia, para você arrancar uma urina de uma criança, você tem que dar um remédio para ele urinar. Porque não adianta mais você olhar, não adianta pancada, não adianta cara feia. Muito pelo contrário. Se você olhar para um filho de cara feia, ele vai dizer para você: o que houve, papai? Você está doente? Está passando mal? Ele ainda vai te ironizar. Mas eu sou de um bom tempo. Eu sou do tempo em que o meu pai e o meu avô somente olhava para mim. Quantos são desse tempo? Tempo bom. Quantos são do tempo do chinelo? Levanta a mão. Amém? Do chinelo, do chicote, do cinto fino atrás da porta. Você é do tempo do cinto fino. Eu sou desse tempo, pastor. Cinto fino atrás da porta. Mas não é sobre isso que eu quero falar, irmãos. Eu quero me colocar nesta noite juntamente com a igreja. Eu quero me colocar no lugar de Jó. Será que nós teríamos essa capacidade de nos colocar no lugar desse homem? E aí eu gostaria de conjecturar um pouquinho, viajar um pouco, porque eu gosto de viajar um pouquinho na palavra. E aqui eu percebo, querido, eu já começo a perceber nessa palavra que havia na família de Jó uma união. Haviam filhos unidos. E aqui no verso 18 ele me mostra isso também. Este falava ainda quando o outro lhe disse: estavam teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Então era uma família que ela vivia unida. Certamente, querido, Jó também estava tranquilo em casa com a sua esposa, conversando. Quem sabe que o diálogo entre eles era exatamente assim: como nós somos abençoados, como nós temos filhos abençoados. E era uma mulher sábia compartilhando também com o seu marido, e dizendo: realmente, nós temos filhos abençoados, nós somos abençoados até financeiramente, nós temos tudo, nós temos um Deus que nos ama, né? Isso eles deveriam estar compartilhando. Talvez Jó, querido, e a mulher estariam pensando exatamente nisso, naquele exato momento, quando de repente, uma tempestade. Você está preparado para o de repente? Não estamos preparados. Mas aconteceu exatamente isso, foi de repente, foi num flash. Estavam conversando quando de repente alguém entrou à porta, e diz a palavra do Senhor: sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer esta nova. Ele falava ainda, quer dizer, ainda estava falando, contando a desgraça para Jó, quando o outro entra. Não houve uma vírgula, irmãos, não houve nenhum espaço de tempo. Diz a palavra do Senhor que ele falava ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Você imagina comigo? Duas notícias inesperadas. Eu fico imaginando que Jó: Senhor, mas não é possível. Então, antes de pensar, o que aconteceu, irmãos? Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Uma notícia atrás da outra, uma desgraça atrás da outra. E por último, como se isso aqui ainda não bastasse, aí vem a última notícia, como se fosse um tiro de misericórdia. Verso 18 e 19 diz assim: também este falava ainda, quando outro disse:
estando seus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da terra, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó, queridos, ele perde ovelha, perde camelos, ele perde os empregados e perde os filhos. E ainda vem Satanás e o fere de tumores malignos. A palavra do Senhor declara isso lá no capítulo 2, verso 7, diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E aí, só resta para Jó um caco de telha. Jó agora tem como amigo, como companheiro, um caco de telha, no qual ele se raspava. Queridos, eu fico imaginando essa história, se isso fosse comigo ou com você. Eu lhe pergunto, nós suportaríamos tamanha dor? Será que nós teríamos condições para suportar isso? Então Jó, ele perde a saúde. E agora, irmãos, por fim, a mulher se desespera. Uma vez eu preguei uma mensagem aqui, que eu saí na defesa da mulher de Jó, e eu começo entendendo por que esta mulher falou o que falou lá no capítulo 2, verso 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. O que Jó fez, irmãos? Jó fez exatamente isso que ela falou? Foi isso que Jó fez? Não, irmãos. Jó nos dá uma lição de fé. Lá no verso 10 ele diz assim: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Eu acredito, irmãos, que depois desta palavra que ele lançou para a esposa, com certeza ele perdeu a companhia da mulher. Depois de tudo isso, o que ela esperava? O apoio do marido. Esperava que ele a abraçasse, esperava que ele desse as mãos a ela e dissesse: filha, calma, nós temos um Deus que nos ama, tentasse confortá-la. Mas o que disse Jó? Tu é doida, você está maluco, você está variando a cabeça. Eu fico imaginando agora, irmãos, que Jó agora perde a mulher, ele perde o relacionamento. Será que tem como imaginar, irmãos, perder um filho? Será que tem como você imaginar o que é perder um filho? Talvez você diga: que isso, pastor? Está doido? Amado, ninguém está preparado para isso. Nós só nos preparamos para os dias bons. Nós só estamos preparados para a alegria. Nós não estamos preparados para perder a pessoa que mais amamos. E é isso que eu quero te perguntar nesta noite: você está pronto para perder aquilo que você mais ama na sua vida? Está pronto para perder? Ele perdeu. Jó perdeu 10 filhos. Jó não perdeu 1 nem 2. Jó perdeu todos os filhos. Mas o que significa, amados, essas perdas de Jó? E também fazendo uma conjectura em tudo que ele perdeu. Ele perdeu os empregados. E o que são os empregados? Os empregados são aqueles que facilitam a nossa vida. São as pessoas, irmãos, que entram na nossa história e mudam a nossa vida. Você tem alguém que muda a tua vida, que entrou na tua história e mudou a tua vida? Tem pessoas que são assim, que entram na nossa história e mudam. Pessoas que do nada aparecem de repente e dizem: meu irmão, você está apertado, eu estou contigo, eu vou te ajudar. Já aconteceu isso contigo? Você está lá, eu vou falar uma coisa tão simples: você está no meio da estrada, teu carro fura o pneu, aí você está lá desesperado, alguém para e diz: quer ajuda aí, irmão? Estou contigo, vou te ajudar. São aquelas pessoas que aparecem de repente, pessoas que nos ajudam, pessoas que tornam a nossa vida melhor. E Jó perdeu exatamente esse tipo de gente. Eu não estou falando aqui empregado como são os empregados tratados hoje pelos seus patrões. Eu estou lhe falando de um empregado que é um companheiro, aquele que é o amigo, aquele que está junto. E Jó, ele perde os seus empregados. E também, querido, se isso não bastasse, ele também perdeu as ovelhas. E o que significam as ovelhas? As ovelhas serviam para tirar a lã, e a lã serve para aquecer. Jó perdeu o conforto.
Jó perdeu o seu sustento. Jó perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu. E isso tudo que ele perdeu foi de repente. Imagina você de repente perder o seu conforto. Nós não estamos preparados para isso. Ninguém está preparado para perder o conforto. Por isso que há um ditado que muitas pessoas vivem na zona de conforto. Por que vivem na zona de conforto? Porque é bom, é prático. Mas aí Jó perdeu o seu conforto, e ele perdeu também os camelos. E o que são os camelos, irmãos? Os camelos, eles representam aqueles que carregam os nossos pesos. Significa aqueles amigos que se levantam e dizem: ó, meu irmão, eu estou contigo, eu sou o teu braço, eu vou caminhar com você. Jó perdeu os camelos, e o camelo tem aquela, como é que é o nome daquele troço, pastor? Aquele caroço? Para mim é um caroço. Hã? Você tem camelo em casa? Não? Você entende de camelo? Não, você mesmo, Vinícius. Como é o nome do negócio? Corcova? Corcova, pá. Corcova. Irmãos, tudo tem camelo em casa aí. Tem um na frente e um atrás. Eu fico imaginando, ele senta, né, em cima entre um e outro, para não ir para frente nem para trás. Aquilo dá um apoio. Então isso significa as pessoas que nos apoiam, as pessoas que estão conosco, nos apoiando. E Jó, ele perde exatamente isso. Você sabe o valor de um amigo? Você já perdeu um amigo? Quantos perderam um amigo? Quantos têm amigo aqui? Você tem amigo? É muito bom ter amigo. Nós temos amigos, irmãos. Eu tenho amigos. Graças a Deus eu tenho amigos. Nós temos que glorificar a Deus pelos amigos que temos. Temos que glorificar a Deus pelos camelos que Ele coloca na nossa vida. Talvez você esteja sentado aí do lado de um camelo. Dá uma olhadinha para o lado aí. Diz para essa pessoa: meu irmão, eu quero ser o teu camelo, quero ser o teu amigo, quero caminhar contigo. Eu quero estar junto contigo. Eu quero estar junto com você, meu irmão. Quando você se desequilibrar, eu quero ser o teu ponto de equilíbrio. Essa noite é uma boa noite para fazer amizade. Amém? Você pode aproveitar essa noite para fazer amigos. E a igreja é um bom lugar para fazer amigos. Você pode olhar para o teu lado aí, talvez alguém que você não se simpatize muito bem, e é daí que está o teu camelo, né? A gente olha para o lado: ó, você é o meu camelo. Isso, meu irmão, faça amizade. E como se não bastasse, Jó perde os filhos. O que significa perder os filhos, amado? Os filhos são frutos do amor. Filhos são aqueles que nos eternizam. E Jó perdeu exatamente isso. E quando se perde os filhos, fica um buraco imenso no peito. E não adianta, talvez você tenha 10 filhos, como o caso de Jó, e diz: não, mas só perdeu um. Irmãos, um filho não substitui o outro. Não há substituto para o filho. E Jó perde os 10, aí ele fica com um buraco tremendo no peito. Perder os filhos, perde a razão, perde o equilíbrio. Eu sou sincero para os irmãos, eu não sei se eu suportaria perder um filho, perder uma filha. Eu não sei se eu tenho condições para isso. E esse homem perde 10. E por fim, ele perde a esposa, por causa de uma palavra. Como nós estamos conjecturando, mesmo não tendo perdido fisicamente, irmãos, mas ele perde a intimidade. Uma palavra que ele disse: você está doida? Em meio ao tiroteio, em meio à luta, em meio às dificuldades, em meio a tanta desgraça, ela precisava de um apoio. Mas o que ele fez? Ele lança uma palavra sobre ela: você está doida? E aí perde a intimidade. Estar só, queridos, também é perder a intimidade com alguém que está ao nosso lado. Isso também significa estar só. Talvez eu esteja falando aqui para algum casal que vive sozinho dentro de casa a dois. Você conhece algum casal assim? Está sozinho e a única coisa que tem, que compartilham, é o CEP de uma residência. Não tem mais nada em comum. Talvez seja para você que Deus está ministrando nesta noite. O que mata a solidão, amados, é a intimidade. Volte a ter intimidade. É isso que nós precisamos, querido, voltar a ter intimidade com nossos cônjuges, voltar a amar. É tão fácil, né? É tão fácil voltar a amar. Sabia que é fácil voltar a amar? Sabe por quê, irmãos? Porque amor é uma decisão. Então é fácil, decida amar. Então, diante desse quadro, seja sincero comigo, irmãos.
Se você visse esse homem dentro da igreja, ele deprimido, ele sentado no canto da igreja, uma pessoa completamente isolada, por ter passado por todos esses problemas, você daria razão a ele? Seja sincero nessa noite. Eu quero te fazer algumas perguntas. Se Jó tivesse tentado suicídio, irmãos, ele tentou suicídio, depois de tudo isso ele tentou suicídio, você tentaria entendê-lo? Você teria capacidade para entender esse homem? Se Jó não quisesse mais saber de Deus, você o entenderia? Você tentaria entender esse homem? Porque muitas vezes nós nos levantamos como santarrões, irmãos. Nós somos craque para dizer para os outros: meu irmão, fica firme. Não é assim? Fica firme. Ah, irmão, eu perdi a pessoa que eu mais amava, irmão. Fica firme, Deus é contigo. E eu lhe pergunto, se isso fosse com você, você teria essa mesma firmeza? Teria também essa capacidade de ficar de pé? Nós somos craques nisso. Nós somos craques para dar força. Não é assim? Fica firme, irmão. Ah, eu perdi meu emprego, estou desempregado. O que será da minha vida? Meu irmão, fica tranquilo. Na igreja tem cesta básica. Você pegaria uma cesta básica na igreja? Porque nós somos craques para tentar resolver o problema dos outros, mas quando é conosco? O que fazer quando é conosco? E depois de ter passado por tudo isso, amado, o que fez Jó? Diferente de mim, de você. No verso 20 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e murmurou. Esse sou eu e você. Esse somos nós. O que fez Jó? Adorou. Aí eu te pergunto nessa noite, essa igreja é boa porque a gente prega para o povo inteligente, irmãos. Eu vou te fazer uma pergunta: essa adoração tinha lógica? Tinha lógica essa adoração? Tinha lógica. Ele perdeu tudo, perdeu filho, perdeu negócios, e agora se rasga todo, raspa a cabeça, bota o seu rosto em terra e adora o Senhor. Isso tinha lógica, irmãos? Qual seria a lógica? A lógica seria o que muitas vezes nós vemos dentro da igreja. Por causa de uma unha encravada, a pessoa abandona o Senhor. Sabe por que se abandona o Senhor? Porque eu cheguei lá em cima, aí eu fui lá na cantina: pastor, a coxinha daqui é muito gordurosa, não vou para essa igreja não, eu vou procurar uma igreja que a coxinha não tem gordura. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu cheguei na igreja, tu nem me cumprimentou, tu não falou comigo, irmão. Tu não olhou para mim. Irmão, o pastor, ele não me olhou. Irmão, eu vou embora. Eu vou embora porque eu fui chamado para pregar. E aqui eu não prego. Irmão, se abandona o Senhor por nada. Por nada nós abandonamos a obra, nós abandonamos o Senhor, abandonamos a igreja. E o que fez esse homem, irmãos? O ateísmo seria a lógica na vida dele. A lógica seria isso: não, eu vou largar tudo. Eu vou me desviar, eu vou sair pelo mundo. Mas Jó me dá uma lição nesta noite para mim e para você, igreja do Senhor. Ele adorou em meio à dor. O que nós temos que fazer em meio à dor, querido, é difícil, mas não é impossível. É possível adorar em meio à dor. Nenhum de nós estamos preparados para esse momento, irmãos. Nenhum de nós estamos preparados para os momentos difíceis. Na maioria das vezes, com as perdas, nós nos tornamos inimigos de Deus. Na maioria das vezes. Por que você saiu da igreja? Porque meu pai morreu, Deus não permitiu que ele vivesse mais 10 anos. Porque eu perdi meu filho amado, eu vou abandonar o Senhor. É ou não é assim? Seja sincero. Por que você não vem mais à igreja? Porque o Senhor não foi misericordioso comigo. Ele levou a minha mãezinha
Aí a gente larga tudo. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, querido. Deus não entra em crise por causa da tua crise. O nosso Deus não tem problema existencial nenhum. Ele não tem nenhum problema psicológico. Você entende isso? Como você está entendendo isso? Ele não entra em crise. Só quem entra em crise por causa da tua crise são os homens. Deus não entra em crise, irmão. Em meio à crise, o Senhor diz para mim e para você: levanta-te, se coloque de pé, porque eu sou teu Deus, eu estou contigo, eu jamais te abandonarei. O Senhor jamais irá nos abandonar, irmãos. Na hora da dor, nós não conseguimos perceber que Deus é muito maior do que a sua criação. Na hora da dor, nós não percebemos que Deus é maior do que a nossa dor. Deus está acima da AIDS, Deus está acima do câncer, Deus está acima do tumor, Deus está acima de qualquer enfermidade, irmãos. Não há impossível para o nosso Deus. Você crê nisso? Não há impossível para Deus. Aí a gente fica pensando que Deus é um ser deformado, porque Ele permite a dor. Ficamos pensando que o Senhor não nos ama mais, porque estamos passando por sérios problemas. Deus sabe a dor que cada um de nós sentimos, irmãos. Deus sabe a dor que você está sentindo. Deus não lhe dará nada além daquilo que você possa suportar. Grave isso, irmãos. Nós lemos tantas vezes isso na Bíblia, o pastor prega tantas vezes isso: Deus não lhe dará nada além do que você possa suportar. Deus não dará, mas na hora que vem a tribulação, aonde está a palavra que você ouviu? Onde está a palavra que foi ministrada ao teu coração? A palavra se perde. Não estamos preparados para a dor. Mas Deus sabe, querida. Deus sabe a dor que cada um de nós sentimos. Se perder um filho causa muita dor, imagina Jó perdendo 10, perdendo o conforto da sua casa, perdendo a sua segurança. Imagina Jó, irmãos, perdendo os seus negócios, perdendo tudo, e agora só resta para Jó um caco de telha. Eu te pergunto de novo: você suportaria isso? Como nós encararíamos isso? Em meio à dor, Jó adorou. É simples assim. É simples ou não é simples? Amém? Mas na hora da dor não é isso que faremos. Na hora da dor não é isso que nós fazemos, querido. Se nós somos tão humanos quanto Jó e ele suportou, nós também podemos suportar. E essa história não é uma história em quadrinhos, irmãos. Isso é real. Isso aqui é uma história real. Mas tem muitos, eu não sei se você sabe, tem muitos que querem transformar o livro de Jó em apenas uma história. Apenas uma história com E. É uma história, apenas uma história. Isso aqui é só um fato. Isso foi real. Real. Nenhum homem, querido, se você ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu não digo a pessoa de Jesus, eu estou falando, nenhum homem passou o que Jó passou. Nenhum homem passou o que esse homem passou e levou a vida com tanta naturalidade diante de Deus quanto esse homem levou. Nenhum de nós. Na história toda da Bíblia, você não vai encontrar um homem que sofreu tanto. Todo ser humano, querido, é maior do que a dor que ele sente. Você pode dizer amém a isso? Todo ser humano. Então saiba, meu irmão, que você e eu, nós somos maior do que a dor. Mas há um evangelho circulando por aí, que é o evangelho antibíblico. É o evangelho que vem exatamente de contra tudo isso aqui. É o evangelho que diz que o Senhor te livrará de toda a dor. E isso não é real, não que Ele não possa fazer, mas a palavra do Senhor diz, querido, que o próprio Senhor Jesus diz que no mundo você vai passar por aflição, meu irmão. Homens que ministraram, homens que pregaram o evangelho, eles foram alguns cerrados pelo meio, outros crucificados de cabeça para baixo, outros foram mortos apedrejados. Então eu e você, nós passaremos por dor e aflição, mas há um evangelho antibíblico
E é por causa desse evangelho que muitas pessoas estão ficando frustradas com Deus, porque vem para a igreja exatamente nessa condição. Não, eu vou porque eu estou passando por muita dor. Eu ouvi o pregador dizer que se eu for para Jesus, os meus problemas vão acabar. Aí o problema não acaba. De quem é a culpa? É do pregador? Não, é do Deus que ele estava pregando. Aí vem a frustração, aí vem os desigrejados. Por isso que tem muito desigrejado. Eu até acredito que o ateu, irmãos, é um crente frustrado. Frustrado. Ele se frustra com uma história dessa. Se frustra com Deus, que é ministrado, que não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus que nós pregamos, o Deus da Bíblia, diz que eu e você passaremos por dor e aflição. E mesmo em meio à dor, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que falte o fruto da vide, nós louvaremos e glorificaremos o Deus da nossa salvação. E esse é o Deus que nós pregamos aqui. Esse é o Deus que nós ministramos. Não é o Deus que vai resolver o teu problema em 24 horas. Quantos aqui são crentes? Levanta a mão. Então o teu problema está resolvido, que tu estava no inferno e hoje é cidadão do céu. Nós somos cidadãos do céu. E você quer coisa melhor do que essa? Não há nada melhor do que isso. Não há nada melhor do que ser cidadão do céu. Mas esse evangelho aí, queridos, ele não nos prepara para a dor, ele nos prepara para a alegria. O nosso Deus é o mesmo Deus que sustentou Jó, antes da dor, na dor e depois da dor. O nosso Deus é Deus que te sustenta em meio à dor, em meio à tribulação. Ele não deixa de ser Deus. Se você chora, Ele é Deus. Se você se alegra, Ele é Deus. Se você está com dinheiro no bolso, diga amém a isso. Ninguém diz. Se você está duro, diga amém. Rapaz, quanto duro. Mesmo você durinho, Ele é Deus. Com dinheiro no bolso, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é eternamente Deus. Esse é o Deus que nós pregamos. A Marcela está internada. Está internada ou não está, irmãos? Você pode dizer, Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Mas está com infecção, Deus pode curar sim ou não? E se Ele não curar, diga para o teu irmão, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele não vai deixar de ser o Deus da igreja de Nova Vida em São Cristóvão, se Ele não curar. Ele vai continuar sendo Deus. Senhor, eu perdi o meu emprego, Ele continua sendo Deus. Eu perdi o meu filho, Ele continua sendo Deus, porque Ele é Deus eternamente. Mas há 3 verdades que eu aprendo com esse texto, irmãos. A primeira verdade que eu aprendo com esse texto é que tudo que temos de muito importante na nossa vida não é imprescindível, não é vital. Se você perdeu algo que você considerava mais importante, é porque isso que você perdeu não era tão importante assim. É triste ouvir isso, né? Se você perdeu algo que você considerava tão importante na sua vida, é porque esse algo não era tão importante. Por esse motivo, você está vivo, está vivendo até hoje. Você está vivendo sem esse algo. Deus sabe, querido. Deus sabe o que faz. E nós não sabemos nem o que falamos. E Ele sabe o que faz. Se você tem a tua família hoje, Ele é Deus. Se você perde o teu líder da tua casa, Ele continua sendo Deus. Se você está abraçando o teu filho, Ele é Deus. Se você perde o filho, Ele é Deus. Amém? Pergunta ao teu irmão, você está preparado para as perdas? Você está preparado para perder, meu irmão? Ainda que você tenha perdido algo, ainda que aquilo que você perdeu te trouxe muita dor, Deus continua sendo Deus e te sustentando em meio à dor. Mesmo que o que você perdeu seja algo muito importante na sua vida. Nós não temos a capacidade de enxergar a vida do ângulo de Deus, irmãos. Nós não temos essa capacidade.
Nós queremos que a vida corra do jeito que está na nossa mente, na nossa vontade, no nosso coração. Mas deixa eu te dar um recado dessa noite. Deus é soberano. Ele faz como quer, do jeito que Ele bem entende. E eu e você não temos nada a ver com isso. Ele é Deus. Ele é soberano. Assim como Ele foi soberano na vida de Jó, Ele é soberano na minha vida e na sua vida. Antes da dor, é Deus. Em meio à dor, é Deus. Depois da dor, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. O que te faz chorar hoje, amado, é muito menor do que o Deus que pode te consolar. Grave isso no teu coração, meu irmão e minha irmã. O que te faz chorar hoje é muito menor do que o Deus que te consola. E a segunda lição que eu aprendo: o imprescindível é o que se manifesta quando tudo à nossa volta se calou. Jó perdeu tudo o que havia de mais importante na sua vida. O que sobrou na vida de Jó, irmãos? Em meio às perdas, Jó adorou. O que sobrou na vida de Jó? Adoração. Jó adorou. Jó perdeu todo o seu patrimônio. Mas quando eu olho para essa palavra, eu vejo que o maior patrimônio de Jó era a fé. Ele não perdeu o maior patrimônio da sua vida, que é a fé. A palavra do Senhor diz em Hebreus 11:6, o que diz a palavra? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Diga para o teu irmão: Deus existe. Ele é real. Mas sem fé é impossível agradar este Deus real. A primeira coisa, querido, que a dor toca é na nossa fé. É a primeira coisa que ela toca. Em meio à dor a gente desfalece. Quantas vezes nós ligamos para as pessoas que deixam de vir à igreja por causa de um espinho no pé, uma unha encravada? Porque tem crente assim que são firmes, irmãos. Entende? Olha que firmeza. Por que você não veio à igreja? É porque a minha unha encravou, rapaz. Eu não vou mais à igreja, porque aquela igreja é a igreja da unha encravada. Eu bati com o pé na porta ali para vir, inflamou. Eu não vou mais não, porque aquela porta é maldita. As pessoas largam tudo, irmãos. Largam a igreja por causa de nada. Cada picuinha, né, pastor? Cada coisinha. Eu lhe pergunto, irmão, se você perdesse tudo na sua vida, você não pode perder a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não podemos perder a nossa fé. E Jó, ele não perde a fé. Abandonar Deus, querido, em meio ao problema, não resolve a sua vida e muito menos ameniza a sua dor. Não abandone Deus. Mas muitas pessoas querem amenizar o problema se drogando, fugindo. A fuga não vai resolver o teu problema. Muitas vezes nós fugimos de um problema e para onde nós vamos, nós levamos o problema. Que o problema somos nós. O problema é a nossa falta de fé. Porque se tu creres, tu verás a glória de Deus em meio à dor. Mas isso é só para quem crê. Se você não encarar esse problema teu, querido, ele irá te alimentar com a tua omissão. Encare o problema. Quantos estão passando um problema aí? Seja sincero. Problema? Encare esse problema. Mas encare crendo que Deus está contigo em meio ao problema. Senhor, me livra dele. Não, peça para o seu Senhor, me fortaleça como tu fortaleceste Jó em meio à dor. O Senhor fortaleceu Jó em meio à dor. A fé é imprescindível, irmãos. Imprescindível. A palavra do Senhor diz em 1 João 5,4. O que diz a palavra do Senhor aí? Abra sua Bíblia, 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é uma arma poderosa, irmãos. A fé é uma arma poderosa que nos ajuda a vencer as batalhas. E a terceira e última coisa que eu aprendo com esse texto. Esse texto me ensina que eu posso viver sem tudo, mas não posso viver sem Deus. Eu posso perder tudo na minha vida, só não posso perder o Deus que me deu a vida. Eu não sei o que seria de mim, irmão, se eu perdesse uma filha. Eu sou muito sincero para você. Eu não sei se eu suportaria como Jó suportou. Eu sou muito apegado às minhas filhas. Eu não sei se eu suportaria. Aí dá para entender a reação da mulher de Jó, sim ou não, irmãos? Não dá para entender? Dá para entender. Porque esse verso 9, ele diz assim, olha: então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Agora, abrindo um parêntese aqui, irmãos, podemos trazer isso aqui também para a teologia da prosperidade, né? O que? Você perdeu tudo? Não, que isso, rapaz? Que Deus é esse, rapaz? Não, vamos fazer uma campanha aí, campanha da restauração, restitui, Senhor, 7 vezes mais. Mas essa não era a teologia de Jó, irmãos. A teologia de Jó é diferente. A teologia de Jó é essa aí, do verso 20 e 21 do capítulo 1. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a teologia de Jó. Senhor, eu não sei, eu perdi tudo, Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Eu perdi a minha saúde, bendito seja o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Essa é a nossa teologia. Tem gente que não gosta de ouvir isso não. Mas que tipo de fé é essa, querido? Que tira o direito de Deus ser Deus. Que tipo de fé é essa? Que tipo de fé é essa, irmãos, que não aceita um não de Deus? Que tipo de fé é essa? Que tipo de fé é essa que diz: eu vou colocar Deus na parede, eu vou imprensar Deus? Já ouviu essa bobagem, esse besterol aí? Eu vou imprensa Deus na parede, rapaz. Determina. Que fé miserável é essa que determina ao Todo-Poderoso o que ele deve ou não deve fazer? Que fé é essa? Quem sou eu para dizer para o meu Deus o que ele deve ou o que não deve fazer? Quem sou eu para dizer para o meu Deus: Senhor, não leve, porque eu amo. Não leve essa pessoa, porque eu amo. Quem sou eu para dizer isso para Deus? O Senhor é soberano. Que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida, que seja feita a vontade de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, nesta igreja. Que seja feita a vontade do Senhor, porque Ele é soberano. Aplauda Ele, não é para mim não, irmãos, é para Ele, é para Ele, é para o Senhor que é soberano. Que tipo de fé é essa? A dor não deformou Jó, irmãos. A dor não deformou o adorador em murmurador, mas a dor muitas vezes nos deforma. Nós conhecemos muita gente hoje, irmãos, lamentavelmente não estão mais na igreja. Se você fizer um levantamento, foi uma coisa tão ínfima que não vale nem a pena discutir. Por que você não está mais? Aí dá aquela desculpa esfarrapada. A sua vida está nas mãos de Deus, irmão. E o nosso Deus é o Deus que tem a palavra final para mim e para você. A palavra de Deus, ela nos ajuda a suportar a dor. E Jó, homem de Deus, não está aí não, irmão, mas olha o que Jó diz em meio à dor. No capítulo 19, irmãos, eu acho essa palavra a palavra mais linda da Bíblia. Em meio à dor, olha o que diz esse homem. Capítulo 19, verso 25. Não está aí não, irmão, não está no PPT não. Porque eu sei que o meu Redentor vive,
e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus. Esse é o Jó, em meio à dor. Você diria isso, irmão? Em meio à dor, será que nós teríamos essa capacidade de dizer, eu sei que o meu Redentor vive? Ou será que em meio às perdas, em meio à dor, você iria questionar, aonde está Deus? Senhor, onde tu estás? Deus nunca saiu do lugar não, querido. Fala para o teu irmão, Deus está sempre no mesmo lugar, quem sai do lugar somos nós. Quem sai do lugar é eu e você com a nossa falta de fé. Nós é que saímos do lugar, mas Ele é sempre Deus presente. Ele está sempre presente, irmãos. Aí o Senhor restaura a vida desse homem. Lá no capítulo 42, no verso 5, ele diz, eu te conhecia só de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. No verso 10, mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este fazia o que, irmãos? Orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Deus restitui a vida de Jó, restitui os filhos de Jó, mas diga para o irmão que está ao seu lado, com a mesma mulher, tá? Então deu agora uma de 18. Agora foi novinha agora. O negócio agora ficou bom para Jó. Não. Querido. Talvez nessa noite, querido, aqui nesse lugar, você esteja pensando, isso não será possível. E Deus nessa noite te diz, tudo é possível. Olha o que diz Lucas 18, 27, leia comigo. Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ou quem sabe que nessa noite você esteja dizendo, eu estou muito cansado, eu não aguento mais. Aí o Senhor te diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou quem sabe você está dizendo nesta noite, será que o Senhor me ama mesmo? Será que em meio a essa dor, em meio a esse problema que eu estou passando, será que Deus me ama? Aí João 3,16 diz para mim e para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você diz, mas Senhor, eu não tenho fé. Aí sabe o que Deus diz para mim e para você? Marcos 9, 23, 24, o que diz a palavra do Senhor? Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio. Você pode dizer isso para Deus nessa noite, irmãos, ajuda-me na minha falta de fé. Quem sabe você diga para o Senhor, Senhor, eu sou pecador, como que o Senhor vai restaurar minha vida, Senhor, se eu sou um dos piores pecadores que tem no seio dessa igreja? Aí o Senhor diz para mim e para você, lá em Isaías 43, 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Aí teu coração aflito, você diz para o Senhor, Senhor, eu estou com medo, eu ando muito preocupado, Senhor, e o Senhor diz para você nesta noite, eu não te dei um espírito de medo, confia a mim todas as tuas preocupações. Aí a palavra do Senhor diz lá em 2 Timóteo 1,7, volta para mim por favor, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E o que mais? O que mais que fala o Senhor? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você pode dizer isso para o teu irmão, Deus tem cuidado de você, meu irmão.
E por fim, você diz para o Senhor: Senhor, eu não tenho fé, eu tenho me sentido tão desamparado. E Deus por fim diz para você: eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Palavra do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Agora aplauda Ele. Agindo Deus, quem impedirá? É para mim e para você que o Senhor diz nessa noite. Mas muitas vezes nós sentimos vontade de desistir de tudo. Você já tem vontade de desistir de tudo, irmão? De largar tudo? Fazer que nem outro que diz, a juventude fala muito, eu vou chutar o balde, né? Você já sentiu essa vontade? Foi largar tudo, eu vou deixar tudo de lado, não está dando nada certo. Aí o Senhor diz para você: meu filho, não temas, eu te levanto, eu te ajudo. Vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor, irmãos, porque Ele é digno de ser adorado, amado. Faça desse louvor a tua oração nessa noite ao Senhor, querido. Porque o Senhor nesse louvor Ele te dá uma palavra. Estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim. A tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz. Dizendo o quê? Não temas, meu filho. Meu filho, não temas. Não temas, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Você precisa dessa ajuda do Senhor nessa noite? Precisa, querido, que o Senhor te fortaleça. Talvez você esteja fraco na tua fé. Quem sabe os problemas, querido, da vida estão te desanimando. Mas nessa noite o Senhor diz para você: não temas, meu filho, eu te ajudo, eu te levanto. Se você precisa de oração, querido, sai do seu lugar, quero orar por você. Quero estar orando para pedir a Deus nessa noite: Senhor, fortalece o teu servo, fortalece a tua serva. As dores da perda, quem sabe você perdeu alguma coisa tão valiosa na tua vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, você não pode perder a tua fé no Senhor. Não perca a sua fé. Creia, Deus é contigo. O Senhor jamais irá te abandonar. Vamos orar. Coloca a mão no teu coração, apenas como ponto de contato, e vamos orar. Começa falando com Deus nessa noite: Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu conheces, Senhor, o que se passa no meu interior. Fala isso para o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, toma em tuas mãos, Senhor, as tuas servas nesse lugar, pois Tu sabes, ó Deus, o que se passa no coração de cada uma delas. Senhor, eu não conheço no profundo, mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus que sonda corações. Tu sabes, Senhor, o que cada uma aqui precisa. Então, Senhor, eu tenho certeza, Senhor, que as tuas filhas precisam ser fortalecidas. Fortalece as tuas filhas, Pai, para que elas não venham desfalecer.
para que os problemas, Senhor, da vida não venham desanimá-las, em nome de Jesus. Senhor, eu não sei se perderam alguma coisa valiosa, mas o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus que diz para mim e diz para cada uma delas: eu sou o Deus que te basto, eu sou o Senhor que te completo. Deus é Deus, o Senhor é tudo que nós precisamos. Senhor, fortalece a tua serva, Senhor, fortalece essas vidas agora, em nome de Jesus. E não permita, Senhor, não permita que o diabo venha tocar no fio de cabelo das tuas servas, mas que elas sejam fortalecidas no Senhor, em nome de Jesus, e que elas jamais venham olhar as circunstâncias, que elas não desanimem na caminhada, em nome de Jesus eu lhe peço e creio, Senhor, que Tu é Deus presente, que o Senhor é Deus que fortalece, o Senhor é Deus que levanta, o Senhor é Deus da vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor, irmãos. Quando estou pronto a desistir, louve a Deus. Estou pronto a desistir. Aleluia. Do que cheguei ao fim, A tua mão. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Dizendo o quê? dizendo não temas, Meu filho e minha filha, não temas. não temas, Meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço. Meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, eu te ajudo, te fortaleço. Meu filho, fala pro Senhor, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, e usa-me. Ajuda-me, Senhor. Fala pro Senhor nessa noite. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, e usa-me. Fala isso pro Senhor nessa noite. Peça para Ele te ajudar, meu irmão. Fala para Deus. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, e usa-me. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço. Meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço. Meu filho, não temas. Aleluia. Esse é o Deus que nos levanta. Ele é o Senhor que nos fortalece. Creia nisso, querido. Creia que o Senhor te levanta, Ele te ajuda, Ele te fortalece. Não perca a tua fé, meu irmão. Não perca a sua fé. Você é maior do que a dor, querido. Creia nisso. Vamos agradecer ao Senhor. Agradeça a Ele, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque eu vou sair daqui nesta noite fortalecido. Os gigantes irão se levantar amanhã, queridos. Eles vão se levantar, eles vão continuar se levantando, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está contigo do que aquele que se levanta contra você. Então creia nisso. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que nos fortalece. Tu és o Senhor presente em nossa vida. Tu és o Deus que nunca, jamais irá nos abandonar. Senhor, a tua palavra foi ministrada nesta noite, Senhor, e nós aprendemos com Jó que ele não perdeu o maior patrimônio da sua vida. Ele não perdeu a sua fé. Senhor, nós não queremos perder a nossa fé. Abençoa o teu povo, Senhor, que nós possamos chegar em casa e encontrar a nossa casa na mais perfeita ordem e paz, porque Tu és Deus, Tu és o Senhor soberano. Nós declaramos nessa noite que Tu és soberano, Tu és o Senhor desta igreja, e que na nossa vida seja feita a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado pelas pessoas que nos visitam, que elas levem a paz de Cristo em seu coração, que esta palavra fique cravada no coração dos meus amados, Senhor.
Agora, Senhor, leva-nos em paz e nos dê, Senhor, uma noite de descanso, porque a tua palavra diz: eu deito e durmo, eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Abençoa, Senhor, abençoa mais uma vez a Marcela, onde quer que ela esteja agora. Senhor, abençoa a Sandra, toma em tuas mãos as tuas servas, Pai. Fortalece, Senhor, as tuas filhas, que elas possam sentir o toque do teu Espírito agora, Senhor, aonde quer que ela esteja. Senhor, nós não sabemos a profundidade do problema, mas o Senhor é o Senhor que nos criou. Tu nos formaste, tu formastes a Marcela, Senhor. Aquela vida te pertence. Nós declaramos a tua soberania, Senhor, sobre a vida dela. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. E que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor Jesus sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus, amém.